Fala aí, galera do canal Botafogo Digital, sou Carlos Albuquerque, começando por aqui as notícias dessa terça-feira nublada, tempo fechado aqui no Rio de Janeiro. Enfim, estamos no inverno, dia 9 de julho, né? Vamos logo com as notícias do Fogão, a começar pela novidade de ontem, né? A camisa nova do Botafogo de manga longa, né? Exatamente a mesma camisa oficial lançada aí há pouco mais de um mês atrás, porém, versão manga longa, né? Muita gente já tinha visualizado que ia ficar muito maneira e realmente ficou linda a camisa manga longa, comemorativa dos 130 anos do Botafogo, né? 1894, na verdade, a parte lá do remo, né? Do alvinegro. E é também uma edição especial limitada, ou seja, poucas peças foram produzidas. O Botafogo não divulgou quantas peças são, divulgou que vai vir ali numa embalagem especial, um papel de seda, né, tudo relembrando, né, a data de 1894, e quem atuou ali como modelo foi justamente o Thiago Almada, maior contratação da história do alvinegro, e também a minha amiga Hanna Santos, neta do Nilton Santos, hoje comentarista da Botafogo TV, uma pessoa aí que manda muito bem, né? A Hanna, gente boa pra caramba, e ainda por cima leva informação, um toque feminino lá para Botafogo TV. Foi também modelo junto com o Almada, o que obviamente deixou a galera ali bastante tensa. Foi o preço, né? O Botafogo revelou também o preço, né? Fez ali uma campanha, né? Tanto a Hanna como o Thiago estão ali naquele visual retrô, né? O Thiago Almada lendo o jornal ali, Botafogo vence no Maracanã, aquele jornal das antigas, né? Como é toda a imagem aí dessa camisa, mas o preço realmente ficou bem acima do que acho que qualquer alvinegro poderia imaginar. R$ 799,99, praticamente 800. Tá pesado para o bolso. Acho que realmente poucas pessoas, dos mais de 50 mil sócios hoje, camisa 7, né, conseguirão adquirir. Óbvio que o sócio, em relação ao torcedor que não é sócio, tem descontos, né? Os planos maiores chegam a ter 20% de desconto. De qualquer maneira, 20% vai dar ali no máximo R$ 150 de desconto, mas de 800, né? Acho que ficou puxado, né? Puxado. É difícil a gente que está de fora tentar precificar, né? Mas acho que a manga longa poderia ali, no máximo, ter ficado nos R$ 500, 800 ali, praticamente 800. Ao meu ver, ficou muito elitizado, né? Só a galera, acho que só Felipe Neto e afins terão bala na agulha para adquirir, ou então também, infelizmente, né, a gente não gosta de falar, acaba fomentando também o mercado aí das versões, né, piratas, né? Que obviamente é uma coisa que o Fogão não quer. Galera, vamos falar de Gatito Fernandes, né? O Gatito, a gente sabe da importância dele para o grupo. Recentemente tem se falado até de uma possível saída do Gatito, já que, óbvio, hoje ele é reserva do John, né? Desde que o Arthur Jorge assume, o John é efetivado ali como titular e o Gatito tem tido poucas oportunidades. Algumas equipes, até como o Corinthians, né, que ficou sem os seus goleiros, tanto o Cássio, que foi para o Cruzeiro, e o Carlos Miguel se transferindo para a Europa, o Gatito foi também cogitado lá no Parque São Jorge, né? Então, e o Gatito, a gente sabe da importância histórica dele, da afinidade dele com o Botafogo. Ele acaba que, ele e o Carly, né? O Carly hoje fora das quatro linhas, tem também um papel importante até nessa receptividade com os gringos, né? O Botafogo hoje tem um elenco recheado de jogadores sul-americanos que chegam falando espanhol, e o Gatito é bilíngue, né? Assim, enfim, o cara que tem o espanhol como língua nativa, mas fala português praticamente sem sotaque, né? Então é um cara muito importante. Claro que ele não vai ficar no Botafogo apenas com função de intérprete, né? Mas estou aqui trazendo também uma das importâncias do Gatito no elenco. O Botafogo divulgou então a ida do Gatito ontem para as Olimpíadas de Paris
né, obviamente para representar o Paraguai. Que aconteceu? O Paraguai divulgou sua lista no último dia 3, sem o Gatito, porque o Botafogo havia dado uma negativa, né, para a federação lá paraguaia em relação ao Gatito, e nas Olimpíadas o clube não é obrigado, né, por regras da FIFA, a ceder o jogador, né? Então a primeira palavra do Botafogo foi: não, queremos o Gatito aqui, ele pode ser muito útil para o Botafogo nesse período de julho a agosto, em que as Olimpíadas acontecerão. Só que no último final de semana, o goleiro Ángel Gonzalez do Libertad se machucou, ficou de fora das Olimpíadas, e de novo surgiu a oportunidade do Gatito ser convocado, e aí nesse segundo contato o Botafogo acabou cedendo, né, tanto a Federação Paraguaia e o próprio goleiro, que queria realmente ter essa uma oportunidade única, né, de currículo, você disputar umas Olimpíadas. Então realmente o Botafogo acabou acolhendo esse pedido do Gatito, portanto já não teremos o Gatito aí nos próximos jogos, e o goleiro Raul é que vai ficar ali na reserva do John. Boa sorte para o Gatito, tomara que o Paraguai faça uma boa figura lá nas Olimpíadas, né? Mais um alvinegro para a gente torcer nas Olimpíadas, no Botafogo, que vai muito forte no remo, né? E claro, sem esquecermos de Thiago Almada também pela Argentina, beleza? Galera, falar de renovação, né? Já que estamos nessa janela, inclusive o Botafogo joga essa rodada agora quinta-feira, é a última rodada pré-janela, né? Antes da janela abrir e os novos contratados poderem atuar, né? Caso do Igor Jesus, do Alain, obviamente que o Thiago Almada não vai poder por conta justamente das Olimpíadas. E aí começa também a se falar das renovações de contrato com quem tem o contrato se findando em dezembro desse ano, né? Então quem está aí há 6 meses do final do contrato, por lei, pode inclusive assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. Por isso o Botafogo precisa se mexer, né? Se esses jogadores, o Botafogo conta com eles para 2025, 2026, né? O Botafogo precisa se mexer, e é justamente o que o jornalista Wellington Arruda trouxe, né? O Botafogo está começando as conversas com o Tietê, né? O Tietê, que é um jogador que eu acredito que divida um pouco as opiniões em relação à continuidade dele no Botafogo. O Tietê passou muito tempo, né? Uma carreira vitoriosa, São Paulo, Palmeiras, Atlético Mineiro, né? E hoje o clube que ele mais defendeu na carreira já é o Botafogo, né? Porque a gente vai lembrar que ele entra no Botafogo ali no iniciozinho da SAF, né? Ele foi um desbravador, né, daquele primeiro momento de SAF. Agora, hoje ele não é um titular absoluto, né? Ele é um jogador que entra agora mesmo no domingo, entrou no segundo tempo ali, deu super conta do recado, né? Nessa volta dele, que ele ficou ali uma rodada fora por conta da lesão na canela, né? Dos 6 pontos que ele tomou. Então, assim, acho que divide as opiniões, mas o elenco do Botafogo gosta muito do Tietê. Ele é um cara muito querido no grupo, e eu acho que ainda tem a sua utilidade no elenco, né? Não como titular, ainda mais agora com a chegada do próprio Alain, né? Acho que o Tietê perde muito espaço. Então o Botafogo vai tentar a renovação, né? Os jogadores fizeram uma hashtag lá, renova capitão, tal, para o Tietê. O Botafogo vai sentar com os empresários do Tietê com o intuito de renovação. Quem também é prioridade é o Bastos, tá? Aí sim eu já acho que é um caso que é super necessário. Surgiu até uma notícia agora, ontem, de que o Fluminense fez uma proposta ao Alexander Barbosa, tá? Não é piada não é meme não, gente, é verdade. Pelo menos segundo o jornalista argentino. Mas o Barbosa já completou os 7 jogos, então isso aí está descartado, tá? O Bastos, obviamente, caso semelhante ao do John, desde que o Arthur Jorge assume o Botafogo ali há cerca de 3 meses atrás, virou titular absoluto, de muito contestado, né? Passou a ser uma unanimidade no Botafogo. Então o Botafogo também já preocupado em conversar, né, com os representantes do jogador e acertar uma renovação. Aí sim acho que o Bastos não tem muitas dúvidas, né, da importância dele.
Então, o terceiro jogador aí dos principais do Botafogo, que também o Botafogo vai analisar, mas aí é uma análise que o Botafogo ainda não está bem certo de renovar, né? Que é o Eduardo, né? O Eduardo, até pela idade dele, mais avançada, o nosso camisa 33 é um jogador que ainda tem sido muito importante, né? Tem feito seus gols aí também decisivos em algumas partidas, mas desde o ano passado a gente sabe que o Eduardo não é um jogador para a temporada inteira, né? Ele é um jogador que tem que ser preservado para conseguir ter atuações de ótimo nível, como foi recentemente contra o Bragantino, quando ele anotou 2 gols, né? Um de canhota e um de direita, né? Então a situação do Eduardo é um pouco mais delicada. Há interesse de clubes de fora do Brasil pelo futebol do Sheik, né? Mas o Eduardo, até por já ter atuado muito tempo fora do Brasil, né, tem uma situação financeira bastante tranquila e ele não tem o desejo, né, ele volta para o Brasil justamente porque ele quer ficar perto da família, né? A esposa dele, a Stephanie, perto do Bebeto, né? Enfim, da Denise. Então o Eduardo não tem como prioridade voltar a atuar fora do Brasil, né? Tudo vai depender realmente do quanto que o Botafogo vai se esforçar para renovar o contrato com ele. Então é um ponto de interrogação o Sheik Carlos Eduardo. Outro jogador que é uma interrogação, eu diria que até 2 semanas atrás era praticamente uma carta fora do baralho, é justamente o Marçal, né? O Marçal, jogador também veterano, 35 anos, né? Salário considerado bastante alto, né? E, querendo ou não, o Botafogo hoje é gerido como uma empresa, né? Não dá para ficar só ter dó do jogador, ou enfim, pesar só o lado afetivo, né? O Marçal tem entregue muito pouco, né? Desde o ano passado, devido às constantes lesões, né? Recentemente ele voltou bem, teve boas atuações, mas o torcedor do Botafogo não se sente seguro, e o próprio Botafogo, obviamente, da mesma forma, quanto tempo o Marçal vai ter, né, de longevidade no futebol e também de constância, né, de estar disponível para o técnico Arthur Jorge. Marçal teve problemas de panturrilha bastante sério, então é considerado um jogador que o custo-benefício não vale a pena. Provavelmente o Botafogo não deve renovar com ele, tá? Hoje falando dia 9 de julho. Ainda outros jogadores que o contrato termina no fim do ano, e aí também são alguns pontos de interrogação, são eles, tá? E obviamente, como eu falei no início, podem já assinar pré-contrato com outras equipes, né? Caso o Botafogo não os procure de imediato. O próprio Gatito Fernandes, o Lucas Barreto e o Rafael, lateral. O Rafael já falou para todo mundo, inclusive na Botafogo TV, que se aposenta no fim do ano, então não tem muito o que fazer. Obviamente não vai ter renovação. Tem o Jacob Montes também, né? O protocolo Jacob Montes do Textor, jogador da Nicarágua. E finalmente também o Oscar Romero. O Oscar Romero já acho que é um caso aí também de um jogador que às vezes que entrou bem, né? Então nesse último jogo a atuação dele ficou um pouco mais abaixo. Cobrou uma falta, se não me engano, mas de qualquer maneira acho que o Romero também é um jogador que, se continuar no nível de atuação atual, né, ele pode ser interessante para continuar no elenco, né? Obviamente que não é um jogador também por conta dos reforços, né, do próprio Thiago Almada, a princípio para ser titular, mas eu acho que o Oscar Romero merece sim o Botafogo olhar com carinho para ter uma renovação. Galera, para a gente fechar esse vídeo, a CPI da manipulação de resultados. Antes de falar da CPI, para não esquecer, já que a gente vai falar da CBF, a CBF, a Comissão de Arbitragens, o CNM, resolveram escalar o Ramon Abate, né, para a partida de quinta-feira, 9h30 da noite, no Barradão, Vitória e Botafogo. Para quem não lembra, ele foi o árbitro que apitou recentemente Vasco e Botafogo em São Januário, que eu acabei de falar, a situação do Tietê, que tomou 6 pontos na canela, não tomou cartão vermelho, não tomou cartão amarelo e nem mesmo foi marcada a falta, né? Então, uma escalação que eu vejo, no mínimo, como curiosa, né? Curiosa. Obviamente que para o árbitro também não acho que é legal, porque ele entra pressionado,
até pelos próprios jogadores do Botafogo, né? Por tudo isso que aconteceu tão recentemente, e alguns podem interpretar até como uma forma da CBF desafiar o Botafogo, né? O cara que foi tão mal aí, uma decisão aí que os próprios canais, a mídia, que não é específica do Botafogo, considerou realmente um absurdo essa situação aí do Tietê, do jogador do Vasco, não ter sido expulso. Então, mais um caso curioso. Então, fechando, gente, CPI da manipulação de resultados, senador Jorge Cajuru, senador Carlos Portinho enviaram, né, para a CBF uma solicitação das seguintes coisas. A listagem de todas as equipes de VAR de 2023 do Brasileirão, e para ser feito ali uma análise, né, de quantas duplas foram repetidas de árbitro com VAR, né? O Textor já tinha falado nisso na questão toda, né, de algumas duplas se repetirem excessivamente, né? O caso do Klaus, da Daiane, né? Mas agora foi feito esse pedido diretamente à CBF. É o tipo da coisa que a CPI de manipulação poderia conseguir até de outra forma, né? Acho que não é tão difícil assim de conseguir esses nomes, já que tudo foi sempre divulgado, né? Mas tudo bem, pediu diretamente a fonte, não está errado, né? E pediu também as imagens de dentro da cabine de 3 jogos, tá? Na verdade, de 2 jogos ano passado, e análise do posicionamento de câmeras de um jogo desse ano. São eles, do ano passado, imagens da cabine do VAR de Botafogo e Palmeiras, né? O 4-3 para o Palmeiras, e também imagens da cabine do VAR do Palmeiras 1, Vasco 0, lá no Allianz Parque. Então, a CPI quer ver o que se passou ali na cabine, né? E também com relação à presença de pessoas que, de repente, não deveriam estar na cabine. Enfim, é por aí a questão. E o outro jogo que na realidade, essa questão do posicionamento de câmeras é por conta de uma reclamação do Atlético Paranaense, do jogo desse ano, vocês vão lembrar, recente até, do empate 1-1 com o Flamengo, em que o Atlético faz um gol já no finzinho da partida, nos acréscimos, e o Flamengo ainda também consegue empatar, também nos acréscimos, quando, acho que era o Klaus até o árbitro, não sei se era era o Daronco, é sempre essa galera, né? Mas enfim, também acabou permitindo que o Flamengo cobrasse o escanteio, além do tempo, e saiu o gol de empate do Flamengo. Então também a CPI, a pedido do Atlético Paranaense, está vendo que não é só o Textor, né? Não é só o Textor que considera que a arbitragem do Brasileirão, né, precisa aí ser bem analisada, para dizer o mínimo. Beleza, pessoal? Galera, fechando a thumb de hoje, senão eu até esqueço. 2 da tarde, se você está vendo esse vídeo antes das 2, né, se liga que vai ter a coletiva de imprensa oficial de apresentação do Thiago Almada, né? Thiago Almada aí, como eu falei ontem, ele está prestes o embarque, saindo de Buenos Aires para Paris amanhã, né? Então ele hoje faz a coletiva de imprensa, e certamente tanto os canais botafoguenses como a mídia vai perguntar bastante coisa de Olimpíadas, Botafogo, objetivos no Botafogo, o que fez ele, né, aceitar esse desafio de vir jogar no futebol brasileiro depois da Major League Soccer. E claro, também vai ser falado também do Lyon, que não é segredo para ninguém, né? É aquela coisa que a gente sabe, que hoje o Thiago Almada, inclusive, só está no Botafogo, só está vestindo a camisa, tanto manga curta como manga longa do Botafogo, porque o Botafogo faz parte da Igor Holding. É uma carta na manga que o Textor tem, que é justamente os jogadores que sonham em jogar na Europa, né? E o Thiago Almada é uma situação curiosa, porque é um jogador jovem ainda, né? Mas às vezes não acontece aquela proposta de Europa, porque a própria Major League Soccer, digamos, não é um mercado assim tão visado, né? Então são pontes que são criadas pela Igor Holding e que acabam beneficiando o Botafogo, né? Quando que o Botafogo poderia sonhar em ter um jogador campeão do mundo, né? Com o talento do Thiago Almada, destaque absoluto lá nos Estados Unidos, um jogador que pode ser, a gente espera, né, muito útil nesse segundo semestre, se não fosse realmente o sistema criado pela Igor Holding,
né, o sistema multiclubes, né? Então é óbvio que os nossos adversários, os nossos haters, né, e a gente não pode ficar dando ouvido a eles, ficam, é barriga de aluguel, é clube satélite. Tá bom, podem falar o que quiser. Enquanto isso, o Botafogo tem contratação milionária do Luiz Henrique, né? Contratação milionária do Thiago Almada. Só acho que o botafoguense mesmo tem que entender como a coisa funciona e não repetir esses discursos que são dos outros, que são dos rivais. Os rivais, obviamente, não ficam felizes. Ontem também viralizou aí uns vídeos também de críticas à SAF do Botafogo, né? De questões, como assim uma SAF chega e contrata os jogadores de forma milionária. É óbvio que isso aí incomoda, né? Um Botafogo forte incomoda. Os caras queriam o Botafogo de antigamente, que eu digo dos últimos anos, né? Um Botafogo devendo salário, um Botafogo com pouco dinheiro na conta, um Botafogo sem dinheiro nem para comprar uma bola, né? O Nilton Santos, enfim, com problemas estruturais, Botafogo tendo que treinar, sei lá, Marechal Hermes para voltar no tempo, né? Improvisar um campo de treino. Não, Botafogo novo, né? Vamos construir um CT, o Lonier totalmente reformado, núcleo de saúde e performance, Nilton Santos a cada dia com melhorias maravilhosas, cada vez mais a experiência de ir ao Nilton Santos é incrível. No domingo à noite, antes da nossa apresentação, né, graças a Deus foi muito boa, a apresentação de 3 jogadores do Cacife, de um Alain, com passagem por Premier League, Seleção Brasileira, campeão da Copa América pela Seleção Brasileira, Igor Jesus, um jogador super visado, né, Atlético Mineiro e Atlético Paranaense queriam ele também, jogador artilheiro, e, como eu disse, o próprio Thiago Almada, né? Então, isso tudo causa muita inveja nos outros torcedores. Eles queriam aquele Botafogo ali que não incomodava, o Botafogo que ia lutar para não cair, o Botafogo bonzinho. Então, se eles estão com raiva da gente, se eles estão aí, jornalistas inclusive, né, de outros clubes, estão criticando o Textor, né? Então, porque a gente está no caminho certo, beleza? Deixe seu like, faça sua inscrição, né? Comenta aí embaixo, é muito importante, porque aí a plataforma do YouTube entende que é um vídeo bacana para apresentar para outros botafoguenses. É isso aí, tamo junto, aquele abraço. Fogão, pra cima!